disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quando é que o Senhor disse a Josué que faria maravilha no meio deles? Amanhã. Essa palavra, irmãos, é para nos mostrar que tudo que nós fazemos hoje é como uma plantação, é como você estiver então fazendo a sua parte, para que Deus então venha fazer a parte dele na sua vida. Veja que as maravilhas só seria manifesta na vida deles se antes eles fizessem a parte deles. Qual que era a parte deles? Se santificar. Igreja, nós vamos falar um pouquinho hoje de santidade, e essa santidade que nós vamos falar, é como eu estava dizendo de manhã, não é vestir uma roupa, uma veste de santidade, não. Tem gente que quer ser mais santo do que o outro, irmãos, e que na verdade não tem um coração santificado. A gente olha para a palavra de Deus e nela nós encontramos que Deus não olha para a aparência, Deus olha para onde? Para o coração. Tem gente que veste roupas de santidade, entende? Veste paletó, vestidos. Olha que homem santo, que mulher santa, mas muitas vezes é só aparência, né? E Deus não está olhando a aparência, Deus olha para onde, igreja? Para o coração. E no coração nós então somos examinados, nós então somos sondados. Deus, Ele vê se tem ou não tem santidade de verdade. Quando eu li hoje pela manhã, eu até disse para a igreja que, olha só, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. No lugar da maravilha, coloque, irmãos, recompensa. Não é mudando a palavra, mas é só para você entender como vai ficar essa ministração. Vamos ver novamente. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor, que é igreja? Uma recompensa no meio de vós. E com essa palavra nós tiramos a mensagem de hoje. Eu quero dizer para a igreja que Deus recompensa, Deus traz, irmãos, maravilhas, feitos, obras na vida de quem? De quem se santifica. Amém, igreja? Você pode repetir isso comigo? Diga assim: existe recompensa para quem se santifica. Amém? Sabe o que você está dizendo, irmãos? Que Deus recompensa, Deus manifesta o poder dele, existem maravilhas, existem sinais da parte de Deus quando nós nos santificamos. Lembra, a Bíblia diz, irmãos, que sem santidade ninguém vai agradar a Deus. Sem santificar, nós não agradamos a Deus. Agora, igreja, Paulo nos mostra que existem princípios para viver em santidade. Para quem está marcando a mensagem, eu vou mostrar esses dois princípios que a Bíblia nos mostra, começando em 1 Timóteo capítulo 4, o verso de número 5. 1 Timóteo capítulo 4, o verso de número 5. Timóteo 4, 5. O que está escrito aí? Porque pela palavra de Deus e pela oração, o que acontece? A nossa vida é santificada.
Quais são os dois princípios que Paulo está dizendo, irmãos? Que por esses princípios nós vamos ter uma vida de santidade. Primeiro, pela palavra de Deus e pela oração, ou pela oração e pela palavra de Deus, né? Então veja só, já está se criando a mensagem. Existe recompensa para quem se santifica. Como se santificar? Tendo uma vida, irmãos, da leitura da palavra, tendo uma vida de oração. Vamos falar um pouquinho de cada, tanto da palavra de Deus, quanto também da vida de oração. Primeiro, sobre a palavra de Deus, a gente pode entender, e eu quero, irmãos, até mesmo mostrar para você daqui a pouco, eu vou ler com você Atos dos Apóstolos. Mas eu até disse isso na sexta-feira. Quem veio no culto de sexta-feira, teve um momento do culto que eu disse que quando o nosso coração está aberto para Deus, a palavra de Deus, ela por si próprio tem o poder de Deus para manifestar sobre a nossa vida. Lembra? A palavra de Deus por si próprio, quando o coração está aberto, irmãos, a minha vida ela é transformada. Deus opera sinais, maravilhas na minha vida, me curando, libertando, fazendo grandes prodígios. Por que algumas pessoas têm mais dificuldade de então ter os sinais de Deus na vida dela? Quando eu falo sinais, é as maravilhas, por causa do coração que está fechado, o coração que ainda não está aberto por completo, irmãos, sobre a palavra. A gente vai ver aqui agora, olha o que a Bíblia diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o verso de número 4. Atos 6, 4, está nos mostrando aqui que nós precisamos ter perseverança, tanto na oração, quanto também no ministério da palavra. Atos 6, 4. Encontraram? Atos 6, 4. Está escrito assim: mas nós perseveraremos aonde? Na oração e no ministério da palavra. Antes de abordar aqui e aprofundar esses dois pontos que nós estamos vendo desde o início, veja que antes da oração e antes do ministério da palavra, o que nós devemos fazer, igreja? Perseverar. Eu ouvi o pastor Jaime falar esses dias agora, recente, sempre assistindo os cultos do pastor Jaime pela internet, pelo YouTube, e agora recente ele estava dizendo assim sobre a perseverança. Perseverar, irmãos, é fazer aquilo que o seu corpo não quer fazer, na prática do Evangelho. Veja que vai ter dias que a gente não quer orar, o corpo não quer que a gente ore, mas em perseverar, irmãos, é eu orar mesmo meu corpo não está querendo ali orar. Perseverar, irmãos, é eu ler a palavra de Deus, mesmo quando o meu corpo talvez está lá cansado, e aí eu não quero ler, mas eu vou ler, né? Meu corpo está dizendo: não, eu preciso de descanso, eu vou deitar hoje, eu não vou para o culto, não vou para a igreja, não. O corpo quer, irmãos, ficar em casa, mas perseverar é ir na igreja mesmo quando você não quer. Então, aí a gente vê que a igreja primitiva, eles perseveravam na oração e no ministério da palavra. Sabe, a gente nos dias atuais, a gente está falhando nesse requisito. Não é nem na oração e nem, irmãos, no ministério da palavra. No que muitas vezes nós falhamos? Na perseverança. Perseverar é dar continuidade, é fazer isso com frequência. Veja que às vezes a gente faz picado. Hoje eu oro, aí passo 1, 2, 3 dias sem orar. Lembrei, tem que orar. Aí ela vai lá, ora daqui uns 4 dias. E assim como também lê a palavra de Deus. Tem gente que lê a palavra, a Bíblia,
no domingo. Aí passa segunda, terça, sem ler a Bíblia. Não, quarta-feira é dia de culto, eu vou ler a Bíblia. Irmãos, isso não é perseverar. Perseverar é todo dia você estar empenhando, dedicando aquilo que você quer fazer para Deus. E a Bíblia está nos mostrando hoje que essa perseverança, ela precisa ser aplicada onde? Na vida de oração, na leitura da palavra de Deus. Quando então, focando aqui ainda na palavra de Deus, daqui a pouco eu falo um pouco da oração, mas quando então eu dedico, irmãos, a minha vida na palavra, na leitura, agora eu não posso ler, irmãos, só por ler, para cumprir tabela. Eu não posso ler, porque eu fiz um compromisso de ler 10 capítulos por dia, ou 5 ou 3 capítulos por dia. Irmãos, vai ser uma leitura que não vai te ajudar em nada, sabe? Pega um versículo, pega ali um tema, pega ali uma direção, leia, releia, volte a ler, leia quantas vezes necessário. E olha, quando você estiver lendo, fala assim: Espírito Santo, me ajuda a entender. Espírito Santo, abre o meu entendimento, que o meu coração possa compreender o que o Senhor quer falar. Irmãos, te garanto, pela palavra de Deus, a palavra ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus tem o poder do próprio Deus para se manifestar na nossa vida. Por que a igreja primitiva, irmãos, vamos dizer assim, é um exemplo para nós hoje? A igreja primitiva aqui de Atos, né? Aquela igreja que quando então estava reunida, buscando a Deus, vinha o Espírito Santo e toda a igreja era cheia da presença do Espírito Santo. Ali naquele culto, naquela reunião, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar línguas que foram repartidas. Por que eles tinham essas manifestações? Porque eles tinham, irmãos, a perseverança. Não era quando me der vontade eu vou ler, quando me der vontade eu vou orar, quando me der vontade eu vou na igreja. Isso não é perseverar. Perseverar é você fazer mesmo quando você não quer fazer. É você, irmãos, brigar contra a carne, a vontade da carne. É você dizer: a vontade da carne quer que eu não ore, mas eu vou permanecer firme na palavra e eu vou obedecer o Espírito, né? E aí, irmãos, tudo vai ser diferente. Eu estava falando de manhã, olhando para a mensagem inicial, sempre lembrando de Josué 3:5. Vamos recordar novamente? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Nesse versículo existe o que, igreja? Uma promessa. Qual que é a promessa de Deus? Fazer maravilhas. Então veja que existem promessas que estão condicionadas ao que, igreja? A santificação. Se eu estou me santificando, se eu estou vivendo em santidade, irmãos, olha, eu estou fazendo a minha parte e Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Então, não propriamente, vamos dizer assim, a mesma promessa, mas vamos dizer que existem outras promessas, também condicionada, ligada ao que, igreja? A santificação. Veja que a promessa, ela está vindo, irmãos, junto com uma direção para Josué. Josué, eu estou prometendo fazer maravilhas. Josué, eu estou prometendo dar recompensa para vocês. Josué, eu estou prometendo ajudar vocês, mas vocês precisam se santificar. Amém, igreja? Santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Está entendendo, irmãos, até aqui? Então diga comigo assim: existe milagres, existe recompensa, existe maravilhas que estão condicionadas à santificação. Quando eu me santifico, quando eu vivo em santidade, aí Deus, irmãos, realiza milagres, maravilhas, prodígios e grandes recompensas nós recebemos do próprio Deus. Por quê? Por causa disso. Eu estava fazendo essa análise
E Deus me mostrou nesse texto que existem maravilhas, recompensas que só vão acontecer se a gente estiver, irmãos, fazendo a nossa parte, se santificando, né? Então, se não santificar, se não viver na santidade, a gente não vai ter esse milagre, a gente não vai ter essa recompensa vinda da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui? Volta lá para Atos 6:4. Vamos por parte aqui. Diga para a pessoa que está perto do seu lado aí, só para a gente interagir e passar adiante. Diga assim: existe recompensa para quem se santifica. Amém? Glória a Deus. Agora, Paulo disse, nós já lemos, que quando é que a gente vai conseguir permanecer em santidade? Quando a gente tem uma vida de oração e uma vida de leitura, meditação da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Já que eu estou focando aqui na palavra, eu vou até mostrar outro exemplo aqui que fala da palavra de Deus. Eu vejo assim, irmãos, que a nossa igreja, o nosso ministério é agraciado, né? Fomos agraciados, não somos melhores do que ninguém, mas nós somos agraciados por ter o ministério da palavra de Deus. Sem, irmãos, apontar nenhuma outra igreja, mas existem igrejas que não têm palavra. A palavra não tem ali a revelação, a inspiração, né? Uma vez uma pessoa me disse: pastor, eu fui numa igreja e lá o pastor pegou uma folha branca e disse assim: hoje essa é a palavra para vocês. E aí, irmãos, por não ter nada naquela folha, é um recomeço de Deus para a sua vida. E ficaram só no louvor. Pronto, acabou. Que coisa, né? Diante de Deus. Tem igreja que não tem o ministério da palavra. Tem o ministério do louvor, tem o ministério de visitar, tem o ministério, irmãos, de ajudar, né, o próximo de outras maneiras. E a igreja que Deus abençoa, que Deus usa, que Deus, da maneira que Deus deu a esse ministério, irmãos, a obra de Deus está sendo feita. Amém, igreja? E nós somos agraciados. Claro que tem muitas outras igrejas também, glória a Deus por isso, mas para pensar quantas palavras de Deus que o Senhor já te entregou nesse altar. Quantas revelações, palavras que mudaram a sua vida, irmãos, né? Independente de quanto tempo você está na igreja, se é um mês, se é um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, pastor, desde quando eu entrei na igreja, o ministério da palavra sempre foi me mostrado com clareza. Sabe, irmãos, a igreja da graça tem o ministério da palavra. Você já percebeu isso? Você já viu isso? Né? Então, não é porque eu estou aqui hoje não, irmãos. Outros pastores antes de mim e depois de mim que virão, é do ministério. Deus deu ao ministério a unção da palavra, o ministério da palavra. Amém, igreja? E nós somos agraciados por isso. E olha, eu digo, como eu falei de manhã, veja que a gente podia ficar só para nós, pastores, pregadores, mas a gente incentiva. Você já viu, irmãos, que nós aqui no altar incentivamos a igreja a ler a Bíblia, incentivamos a igreja, irmãos, a praticar a leitura diária? Por quê? Porque você precisa desenvolver isso. Você precisa, irmãos, ter uma prática da leitura, porque isso fará toda a diferença na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Olha o próximo versículo que eu vou te mostrar aqui. Lucas capítulo 4. O verso de número 16, Lucas 4, 16.
Olha o que está escrito aí. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Era costume de Jesus fazer o que, igreja? Na sinagoga, levantando-se para ler. Então Jesus tinha o costume, o hábito de fazer o que, igreja? De ler. Ler o que? As Escrituras. Você pode pegar aqui o versículo 17: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, né? Que para nós hoje, irmãos, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. O que eu quero dizer para a igreja em cima disso aqui, irmãos? Jesus tinha o costume de ler. Agora, irmãos, nós não somos melhores do que Cristo. Você se vê melhor do que Cristo? Sim ou não? Eu acredito que não. Você, nós não somos melhores do que Cristo. Então eu penso assim, irmãos, se Jesus, que foi o Cristo, o Senhor, ele tinha um hábito, um costume de ler, por que a gente não vai ler também? Por que a gente não vai meditar também? Por que a gente não vai refletir naquilo que nós lemos na Bíblia? Nós somos melhores do que Cristo. Se Cristo, ele tinha esse hábito, esse costume, irmãos, todo cristão, todo crente precisa imitar Jesus. Imitar no quê? Na leitura da palavra. Amém, igreja? Costume. Sabe, quando eu vejo a palavra costume, está ligada a hábito. E sabe que muitos hábitos, irmãos, foram então criados. Tem gente que não tinha hábito. E aí leva-se, né, a pessoa então, ela tem um hábito, um costume, e aí ela passa a ser disciplinada. É uma sequência, ó: costume, hábito, disciplina. É como você aprende, vamos dizer assim, a andar de bicicleta. Ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta, mas passou-se a andar de bicicleta, criou-se um costume, um hábito. Ali a pessoa, a criança, o adolescente, o adulto, irmãos, foi disciplinado e nunca mais vai esquecer andar de bicicleta, porque já agora é uma disciplina. Agora eu aprendi a fazer aquilo. Amém? É assim também com a leitura da Bíblia. Quando eu não tenho hábito, irmãos, eu preciso forçar. Eu preciso, né? Eu preciso ler, eu preciso aprender, eu preciso criar esse hábito em mim para que eu possa ser disciplinado. Enquanto é hábito, enquanto é costume, muitas vezes, irmãos, nós temos uma dificuldade a mais. Mas quando se passa a ser disciplina, a gente faz porque agora a gente gosta. A gente lê porque a gente sabe, irmãos, que olha, aquilo vai ser importante para a nossa vida. Amém, igreja? Então o que Jesus fazia, igreja? Tinha o costume, o hábito de levantar para ler. Então leia você também, né, a palavra de Deus. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. O verso é o 39. Lucas 22, 39. E saindo foi, como costumava. Ele saía para onde? Para o monte das oliveiras. Também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, o que Jesus fazia? Orava. Então veja só, irmãos, Cristo tinha o hábito, o costume tanto de ler a Bíblia, né? ler a palavra,
Bíblia é para nós, né? Ele lia as escrituras, e como também tinha o hábito de orar. Como eu disse agora há pouco, se Jesus, que era o Cristo, o Senhor, irmãos, ele tinha o hábito, o costume de orar. Agora eu e você, nós não queremos orar, nós não queremos buscar a Deus. A oração, irmãos, é um diálogo, né? Onde você abre ali o coração, onde você expressa, onde você fala com Deus. Isso precisa, irmãos, acontecer como uma prática, para que então você possa viver em santidade. Paulo nos mostrou que as duas maneiras, eu disse como princípio, que vai nos manter santificados, é a palavra e a oração. Agora, igreja, eu quero só mostrar, ele vai colocar para a gente aqui, João capítulo 15, o verso de número 3, João 15, 3, só para a gente passar por esse versículo aqui, e vamos depois fazer uma outra leitura de 2 Crônicas 29. Se você quiser ir abrindo aí 2 Crônicas 29, pode abrir, e aqui nós já vamos ler, só para a gente guardar esse versículo no coração. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos repetir? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco, irmãos. A palavra de Deus por si própria, ela nos limpa quando o coração está aberto para Deus. A palavra por si própria, ela cura, ela liberta, ela, irmãos, coloca a pessoa na linha do trilho. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando eu estou com o coração aberto. Se o meu coração está fechado, se, irmãos, eu não aceito, não recebo a palavra, eu vou continuar com a vida suja, vou continuar com a vida errada, a vida torta, porque com o coração aberto, pela palavra eu estou limpo. Pela palavra o poder de Deus se manifesta sobre a nossa vida. Amém? Abra aí 2 Crônicas capítulo 29. Crônicas 29. Vamos ler do 1 ao 5, pelo menos aí, nessa parte inicial. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que Ezequias fez? O que era reto diante dos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhe disse: ouve, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundície. Amém. O que Ezequias fez, igreja? O Ezequias purifica o templo. O Ezequias, ele santifica o templo. Lembra da promessa de Deus para Josué falar ao povo? Vamos recapitular? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Até agora, irmãos, eu mostrei para você como se manter em santidade, na palavra e na vida de oração. Agora para frente aqui eu vou mostrar essa história, a história de Ezequias,
que então ele se santificou, então ele se purificou, ele santificou o templo, purificou o templo, ele tirou toda a imundícia para fora, toda a sujeira. Antes tinha lá idolatria, tinha lá pecado, tinha lá, irmãos, coisas que não agradavam ao Senhor. O que Ezequias fez? Se santificar. Vamos purificar, vamos aqui preparar o templo que estava com a porta fechada, vamos abrir o templo para cultuar a Deus, vamos abrir o templo para as pessoas adorarem ao Senhor. Guardando isso, irmãos, isso aqui é a primeira parte do que a gente leu em Josué. Santifica hoje, se prepara hoje, purifica hoje. Olha, tira a imundícia hoje, tira o que não presta hoje, tira a idolatria hoje, tira o pecado hoje. E a promessa é o que, igreja? Amanhã. Agora entenda, irmãos, esse amanhã não é um amanhã de 24 horas. Pode ser, irmãos, 24 horas? Pode. Pode ser 10 horas? Pode. Pode ser, irmãos, instantâneo? Pode. Imediato? Pode. Pode ser daqui uma semana, um mês? Pode. A gente tem que entender que o amanhã de Deus não é as 24 horas que a gente acha que é as 24 horas. Às vezes tem gente, irmãos, que faz algo hoje e ela espera no dia de amanhã. Não, amanhã, segunda-feira, vai acontecer. Mas não é bem assim. A gente vê até por essa história de Ezequias. Ele está se preparando, se purificando, santificando. E olha, igreja, eu quero mostrar para você aqui, ó. Aí você vai pular o capítulo 29 todinho, vai pular o capítulo 30, 31 e vai até o capítulo 32 agora. Quantos capítulos se passaram? Pelo menos 3. Você acha que foi da noite para o dia? Você acha que foi, irmãos, imediatamente? Não. Mas o amanhã de Deus veio para Ezequias. As maravilhas de Deus veio para Ezequias. A recompensa de Deus veio para Ezequias. E eu vou te mostrar isso. Só que antes de mostrar isso para você, eu vou te mostrar uma grande verdade. Muita gente, às vezes, a pessoa ela não quer entender dessa forma, mas é uma grande verdade. No capítulo 32, no verso 1, a Bíblia inicia a leitura dizendo: e depois dessas coisas. Vamos repetir isso? E depois dessas coisas. Aí eu pergunto para você, irmãos, que coisas são essas? Alguém pode responder? Depois destas coisas. Veja que a gente leu lá atrás que ele está se santificando, purificando, tirando para fora tudo que não agradava a Deus, abrindo a porta, irmãos, para o povo voltar a cultuar a Deus. E aí agora no 32 está dizendo: depois destas coisas. Aqui eu quero dizer para a igreja, irmãos, não tem aquele momento que a pessoa diz assim: agora eu vou pegar sério com Deus, agora eu vou ser crente de verdade, agora a minha vida vai mudar. Já falou isso, irmãos, em algum momento? Talvez você vacilou, tropeçou, caiu, pegou, e aí quando então se levantou e você disse para você mesmo: agora eu vou ser como nunca fui, é um crente de verdade, agora eu vou ser fiel a Deus, agora eu vou tomar, olha, com toda a minha força e minha dedicação, uma vida voltada para Deus. Já disse isso alguma vez? Você já disse? Ou já ouviu alguém dizer isso, irmão? Sim ou não? Acontece muito. É depois dessas coisas que então, quando nós decidimos, lá atrás Ezequias decidiu limpar o templo, santificar a vida, tirar tudo que não agradava a Deus. E aí depois destas coisas, sabe o que aconteceu, igreja? Veio Senaqueribe.
Alguém sabe me dizer o que representa Senaqueribe nos dias de hoje? O inimigo, o diabo. Tenta encaixar isso aí, irmãos. Depois que você fala assim, agora eu vou ser fiel a Deus, agora eu vou pegar sério, né? Eu vou, olha, agora eu vou fazer coisas que eu nunca fiz, eu vou orar, eu vou se santificar, eu vou me purificar, eu vou mais vezes na igreja. Irmãos, depois desta coisa, sabe o que pode acontecer? E não se escandalize, não, se já não aconteceu. O Senaqueribe aparecer contra você. Sabe o que é Senaqueribe, irmãos? Representa para nós hoje a atuação diabólica, a atuação maligna. Vamos dizer assim, a força contrária do mal. Veja quantas pessoas que falaram assim, olha, agora eu vou ser fiel, e de repente o Senaqueribe se levantou, apareceu. A pessoa falou assim, olha, o inimigo se levantou. É uma ação diabólica, mas depois que você, irmãos, decidiu ser fiel a Deus. Sabe por que isso acontece, irmão? Porque o diabo alimenta as suas últimas carcadas. Ele já sendo derrotado, ele já sendo vencido, ele vai tentar as suas últimas carcadas para você deixar, irmãos, o seu voto com Deus, seu propósito com Deus, sua vida de santidade que você decidiu viver. Aqui eu vejo, irmãos, que Senaqueribe aparece depois destas coisas. Que coisas mesmo? Purificar o templo, santificar o templo, tirar toda a imundícia. Depois dessas coisas, pode ler agora. Depois dessas coisas veio, boa noite, irmãos, veio. Então, igreja, essa é uma grande verdade. E quando você decide honrar a Deus, decide caminhar com Deus, decide fazer para Deus o que você nunca fez, vai vir o quê? E não se assuste não, e não fique com medo. Como eu estou dizendo, é uma das últimas cartadas do inimigo para fazer você recuar, para fazer você desistir, irmãos, de viver em santidade, para fazer você desistir e dizer, não vale a pena se santificar, não vale a pena tirar para fora a imundícia, não vale a pena viver uma vida para Deus. Quantas pessoas que, irmãos, quando decidiram viver uma vida para Deus, veio o Senaqueribe, a pessoa fala assim, tudo a mesma coisa, né? Não, então eu vou viver no mundo mesmo. O diabo enganou aquela pessoa. Deus está nos orientando, irmãos, a não ser enganado pelo maligno, né? A gente precisa entender que se a gente está, irmãos, agradando a Deus, certamente iremos desagradar quem? O diabo, o inimigo. E aí vai vir o inimigo. Veio o Senaqueribe, né, que representava ali o rei, né, da Síria, ou seja, aquele enviado do inimigo para afrontar, irmãos, Ezequias e também Isaías, que estava na fé. Quantas pessoas estão sendo afrontadas depois que disseram, eu vou orar mais, eu vou mais na igreja, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou me consagrar mais, eu vou jejuar mais. Aí depois de você tomar essa decisão, vem Senaqueribe. Vem ou não vem, irmãos? Na leitura, o que está escrito aí? Depois destas coisas, na fidelidade, veio Senhor. Diga assim comigo, o diabo pode até se levantar. Diga, o inimigo pode até vir contra mim, mas eu vou permanecer no propósito. Diga, eu não vou retroceder. Diga, eu não vou abrir mão de Deus. Não vou deixar de ser fiel ao Senhor. Amém? Fazendo isso, irmãos, sabe o que vai acontecer? Versículo, vamos pular aqui para a gente ganhar tempo. Versículo de número 21. Então o Senhor enviou um anjo que fez o que, igreja? Destruiu todos os varões valentes, príncipes, chefes no arraial
do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa dos seus deuses, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos e de todos os lados Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Sabe o que aconteceu, igreja? Um grande milagre aconteceu aqui. Lembra da promessa? Santificai-vos hoje, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Veja, Ezequias se santificou como? Purificando. Irmãos, se santificando, tirando todo imundo. Ele se santificou. Chegou, irmãos, ainda que o inimigo se levantasse, o que aconteceu? Deus o recompensou. Deus fez maravilhas acontecer. Quais foram as maravilhas? Aqui, a gente acabou de ler. O Senhor destruiu todos os seus inimigos. Quais foram as maravilhas? 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e todos os moradores de Jerusalém das mãos de quem? De Senaqueribe. Sabe, irmãos, talvez quem não conhece a história de Senaqueribe, irmãos, ele era um grande inimigo, era um grande rei, né? Respeitava ali diante daquilo que ele fazia. Então não foi qualquer rei, não foi qualquer inimigo que Deus deu a vitória, não. Deus deu a Ezequias uma grande vitória diante de um grande adversário. Sabe, irmãos, eu vejo que depois de santificar, depois de então buscar a Deus, olha só, eu creio que por ele ter se santificado, Deus agiu em seu favor, realizando as maravilhas. Deus destruiu todo o exército, Deus deu livramento. A Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos, no versículo 23, na parte final, leia comigo aí. Depois disso, o que aconteceu? Foi exaltado perante os olhos de todas as nações. O que aconteceu, igreja? Deus exaltou, Deus deu a eles grandes vitórias, ao ponto, irmãos, que aquela vitória então repercutiu sobre todas as nações. O que Deus vai fazer na sua vida, irmãos, vai repercutir na vida de muita gente, como testemunho. As pessoas vão falar assim: olha, o fulano, o ciclano, Deus abençoou, e aí ela vai, irmãos, receber um impacto na vida dela. Assim como Deus abençoou, assim como Deus deu vitória, essa vitória Deus também dará a mim. Olha só, igreja, as pessoas, a nação, a Bíblia está falando que todas as nações foram impactadas. Repercutiu aquela vitória, aquelas maravilhas foram tão grandes que o nome do Senhor foi glorificado. Mas quando isso aconteceu, igreja? Depois dele ter santificado, depois dele ter purificado a sua vida, depois dele ter voltado à adoração, o tempo estava fechado, não tinha mais adoração a Deus, não tinha mais santidade naquele lugar. Então Ezequias colocou no coração: vamos abrir a porta para adoração a Deus, vamos purificar o templo, vamos tirar a imundícia para fora, tudo que não agrada ao Senhor. Irmãos, é isso que Deus falou para Josué: santificai-vos hoje. Tira a imundícia, tira o pecado, tira, irmãos, a maldade, tira a perversidade, tira a dureza do coração, tira tudo para fora. E aí, irmãos, as maravilhas Deus vai fazer na sua vida. Amém, igreja? Mais uma vez, repita comigo: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que a gente está falando? Que existe recompensa para quem se santifica.
Existem maravilhas, existe milagre, existe, irmãos, a manifestação de Deus para aquele que se santifica. E como viver em santidade? Não esqueça, através da leitura da palavra e da oração. Eu falei de manhã, irmãos, para a igreja, que o Paulo está falando que essas duas coisas mantêm a pessoa em santidade. Leitura da palavra, quando ela lê, ela pratica, e aí uma vida de oração. Eu quero aqui expressar para você entender com mais clareza. Veja só, você já viu falar da conserva? Tem tantas conservas nos dias de hoje, conserva de ovos, conserva de azeitona, conserva, alguém pode me falar mais aí, conserva? Pepino, Pepino, conserva cenoura. A conserva serve para quê, irmãos? Para manter mais tempo. Se algo, vamos dizer, é para um dia, para uma semana, a conserva vai manter um mês, mais tempo. É assim ou não é? A conserva é para durar mais tempo. Então eu estava falando de manhã que essas duas coisas que Paulo está falando, que é a leitura da palavra e a oração, também vai nos conservar na santidade. Ou seja, irmãos, entenda, se eu ler a palavra, se eu ter uma vida de oração, a minha vida espiritual, ela vai ser conservada diante da santidade. Por mais tempo eu vou viver em santidade. Não sei se você já viu, irmãos, tem gente que hoje ela vive, ela pratica a santidade, mas amanhã já não tem santidade. Por quê? Porque ela não conservou ali a leitura da palavra, ela não conservou ali a oração. Então aquela santidade foi só para aquele momento, para aquele dia. Paulo está dizendo, irmãos, que para a gente conservar em santidade, para a gente permanecer em santidade, nós devemos decidir manter a prática da leitura da palavra e uma vida de oração. Amém, igreja? Digam.